Feature no Go muda completamente a forma de você organizar os seus projetos, as suas bibliotecas, antes mesmo de você as publicá-las. Simplesmente acabaram as gambiarras para que você possa gerenciar num único repositório diversas bibliotecas que vão estar sendo utilizadas em seus projetos utilizando a linguagem Go. Tudo isso por conta de um recurso que foi lançado na versão 1.18 da linguagem Go, chamada de Workspaces. Então, bora aí falar sobre Workspaces, porque esse recurso vale a pena aprender. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente volta a falar da linguagem queridinha da galera que está sendo utilizada por todas aí as maiores grandes empresas do mundo, a linguagem Go, que realmente é extremamente performática, fácil de aprender e que sem dúvidas é um baita diferencial para você, desenvolvedor ou desenvolvedora que quer trabalhar com grandes aplicações. Mas antes da gente ir direto ao assunto, eu não posso deixar de pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Só para você ter uma ideia, 50% das pessoas que acessam o nosso canal não são inscritos, então dá essa moral aí pra gente. Maravilha? Mas agora sim, galera, vamos falar então sobre esse recurso da linguagem Go chamado de namespace. Eu acho que, na real, a forma mais fácil de eu conseguir explicar para que serve os namespaces é mostrando essa parada na prática, legal? Então, vamos aqui para a tela do meu computador e entender um pouco melhor como que funciona esses tais de namespaces e etc, legal? Então, o seguinte, pessoal, vamos imaginar aqui que eu vou criar uma aplicação Go, tá? E ela vai ser uma biblioteca, tá? Ela vai ser uma biblioteca eu vou chamar ele de mathlib, ok? Então, dentro da nossa pasta mathlib aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um go mod init, legal? E nesse nosso go mod init, eu vou ter que passar uma URL aqui pra gente. Então, eu vou fazer o seguinte, go mod init, github.com/Wesley Williams, mathlib aqui pra gente. Legal? Então, com isso aqui, eu tenho o meu arquivo do GoMod, né, para eu trabalhar aqui, gerenciar minhas dependências e tudo mais. E agora, dentro desse meu mathlib, eu vou criar um arquivo aqui chamado de, sei lá, lib.go. E dentro desse arquivo aqui, lib.go, tá? Simplesmente o que eu quero fazer é me ajudar a criar uma biblioteca muito simples aqui pra gente. Então eu vou colocar aqui meu package chamado de mathlib e eu vou criar uma função aqui chamado de soma, onde ele recebe um A, um B e um inteiro e retorna essa nossa soma. Legal? Perfeito até aqui. Agora vamos imaginar, tá, que eu vou criar uma outra aplicação minha em Go, tá? Então eu vou criar uma aplicação aqui chamado de calculadora, legal? Dentro dessa minha função calculadora, vamos entrar aqui, ó, calculadora. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar também o meu modo, né? Então go mod init github.com/Wesley Williams /calculadora. Legal? Então agora aqui o meu calculadora vai utilizar aqui já tenho o meu GoMod. Eu vou criar um arquivo aqui chamado de main.go. Legal? E nesse meu arquivo main.go, né? Então eu tenho o meu package main. Eu vou criar minha função main. E nessa minha função main,
o que que eu quero fazer? Eu quero utilizar aquela minha função do mathlib para eu somar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um import aqui para mim em github.com/wesley_williams/mathlib aqui para mim. Legal? github.com/wesley_williams/mathlib. E agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um println aqui em mathlib.soma 1 e 2 e ele vai ter que trazer o resultado 3 aqui para mim. Legal? Porém, o que que vai acontecer nesse momento? Quando eu tô aqui dentro, eu vou dar aquele go mod tide para quê? Para ele baixar as minhas dependências para eu poder utilizar a minha mathlib. Mas olha só o que que vai acontecer aqui nesse momento. Ele deu um erro. Por que que ele deu esse erro? Porque ele não consegue encontrar essa mathlib lá no repositório do GitHub. Por quê? Porque eu não publiquei. Essa minha mathlib, ela tá aqui nessa minha máquina. Ela não foi publicada ainda, né? Então, o grande ponto aqui é o seguinte, como que eu consigo fazer com que, tá, essa minha mathlib, né, aponte para essa minha lib? Então, nesse momento, existe uma espécie de uma gambiarrazinha aqui que a gente pode fazer, tá? Qual que é essa gambiarra? Eu posso chegar aqui nessa da minha calculadora e dar um go mod edit menos replace, e aí eu coloco github.com/wesley_williams/mathlib aqui para mim, legal? Que é igual a desce para mathlib. E quando eu der um enter, o que que ele vai fazer aqui nesse meu go mod? Ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um replace e toda vez que eu chamar o github.com mathlib, ele vai descer um nível e vai buscar essa minha lib mathlib aqui, tá? Então vamos ver se essa parada funciona. Eu vou dar aqui um go mod tide. Ele conseguiu baixar realmente a dependência. Se eu der um go run main.go, ele imprimiu o valor 3 aqui usando a minha mathlib. Porém, o que que acontece, galera? Colocar isso em produção não rola. Por quê? Porque não é recomendável você fazer utilização de módulos dando um replace, descendo níveis que você não sabe necessariamente, né, aonde isso está, tá? Isso aqui não é recomendável. Talvez para desenvolvimento é recomendável, né? Porque você vai utilizar, e era assim que a galera fazia até um tempo atrás. Legal? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente não quer mais trabalhar dessa forma. Nós vamos trabalhar com a funcionalidade de namespaces que vai resolver esse nosso problema. Como assim? Olha só que interessante. Eu vou remover essas dependências aqui, né, do meu go mod. Vou voltar um nível. E agora eu tô na pasta onde eu tenho calculadora e mathlib. Legal? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um go, work, init, e agora eu vou passar quais são, tá, os namespaces que eu tenho aqui. Então, um que eu tenho é o calculadora e o outro que eu tenho é o mathlib. Vou dar um enter. E ele vai criar aqui na raiz, tá? Aqui um go.work. Onde aqui ele vai trazer aqui para mim, ó, use calculadora e use mathlib. O que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover o meu go mod aqui, né? O meu go.mod. Vou dar o meu init novamente. Go mod init github.com/wesley_williams/calculadora aqui para mim. Legal? E agora eu vou dar um go mod tide aqui para mim. E agora, o que que simplesmente a gente vai fazer? Eu posso chegar aqui no meu workspace, dar um go run calculadora main.go e olha só, ele conseguiu rodar
normalmente a minha calculadora. Por quê? Porque o meu workspace, ele tá resolvendo essa dependência para mim em tempo real. Então eu não tenho mais aquela preocupação de, no final das contas, de ter que dar um push num pacote, numa biblioteca. Eu consigo testar tudo junto somente pela essa configuração que a gente acaba tendo aqui no namespace. Realmente, isso aqui é um recurso bem útil, principalmente para quem muitas vezes quer desacoplar e criar bibliotecas para que a sua aplicação rode. Então, às vezes, você tem um punhado de bibliotecas e você não quer ficar dependendo de você dar um push nessas bibliotecas para usar suas dependências. Então, aí, nesse nosso caso, o Go Workspaces, ele nos ajuda pra caramba, tá? E se você tá na dúvida se isso aqui realmente funciona, o que eu posso fazer? Eu posso remover o meu go.work, vou tentar rodar a mesma calculadora e olha só, ele vai dar o pau, né? Então, se eu botar o workspace agora aqui e rodar a calculadora, aí ele vai funcionar, porque ele vai conseguir trazer aqui as informações. Maravilha, meu povo! Então tá aqui uma dica desse recurso que, sem dúvidas, para você que já sofreu com esse problema, vai realmente trazer aí diversas melhorias para você no dia a dia. Maravilha? Então é isso aí. E se esse vídeo trouxe algum conhecimento a mais para você, se fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dá um like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo que a gente está gravando sobre Go com todo o carinho do mundo aqui no canal e bora até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.